Olá, chicos, Prof. Pri por acá e hoje eu estou com uma convidada, a Larissa, top, só as poderosas aqui. Que a gente é dessas, né, gente? Não, mas vamos ajudar vocês aqui a entender algumas coisas bem importantes, principalmente para quem está planejando, né, Larissa, aqueles primeiros passos de estudar na Argentina, tá? Então, o primeiro assunto que eu escolhi aqui para falar com a Larissa, que já está no segundo ano, ela vai se apresentar, é qual é a dificuldade ou o que envolve você, como brasileiro, estudar em português e em espanhol. É um livro de anatomia, química, biologia, enfim. Né, Larissa? Eu vou te pedir para tu te apresentar para os meus seguidores, meus alunos seguidores, e vamos começar a falar logo sobre isso. Tá bom. Oi, gente, eu sou realmente a Larissa, como ela mesma falou, eu trabalho para Intercâmbio Medicina no YouTube deles e eu faço medicina na UBA, tá bom? Eu tô no segundo ano. Bom, esse convite da Pri pra mim foi uma honra, né? O que eu puder fazer para ajudar, eu vou ajudar. Inclusive, eu já faço isso no canal da Intercâmbio, né? Que eu tiro várias dúvidas sobre estudar e viver na Argentina. E hoje eu vou compartilhar aqui um pouquinho, não só eu, mas imagino que a Pri também, né? Porque em algum momento ela também estava aprendendo espanhol. As nossas aventuras aí. Porque é tudo uma aventura, né, gente? Exatamente. No momento de, cara, e agora? É espanhol, agora é português? Vocês vão entender um pouquinho desse universo aí com a gente. Eu separei algumas perguntas aqui para fazer para Larissa, que são perguntas que me fazem. Por exemplo, prof, mas como assim eu vou ter que estudar tudo em espanhol? Os livros, os vídeos, os apuntes. Apuntes seriam resumos, né? São resumos. Então eu tenho que estudar tudo em espanhol, os livros. Tu estuda em espanhol e português, os dois, em inglês. Cara, tipo assim, no início, né, eu até tava comentando com a Prof. Pri, é diferente, porque, por exemplo, como eu tinha o período, primeiro que eu vim pra cá, não precisava de certificado de espanhol, então é bom já aclarar isso, porque agora, com certificado de espanhol, gente, isso só tem a ajudar vocês, isso já facilita metade do processo. Como eu aprendi o espanhol aqui, no período que eu estava aprendendo espanhol, praticando, eu também estava estudando pra entrar na UBA, que era no período do CBC. Então, nesse período, sim, eu tinha que ficar traduzindo algumas palavras, eu não entendia tudo, e é igual a gente até comentou, por exemplo, tem palavras que dá pra você entender pelo contexto, tem palavras que não, tem palavras que geralmente, se você vir num contexto X, você consegue entender perfeitamente, mas se tirar, você fica, o que tá falando? Assim, né? Como a gente diz em português, ou as figuras de linguagem ou as metáforas, né? E também os falsos cognatos que pegam a gente, meu Deus do céu. Então, no início era um pouco complicado, assim, pra mim, mas com o tempo, com a prática, flui. E hoje na carreira, igual eu tava comentando com a Pri, eu já nem sei em que idioma que eu tô falando mais, entendeu? Já vira... A gente acaba incorporando, né? Essa questão mesmo do próprio estudo ser em outro idioma. E a gente, como nós como estudantes brasileiros, né? Termos o português predominando, a gente fica, às vezes, com vontade de ir lá e procurar uma bibliografia em português. Um artigo no Google, um livro. E eu, sinceramente, acho isso muito válido como estudantes autodidatas. A Larissa, ela nunca me contou assim, eu estudei para ser autodidata ou eu procurei ser autodidata, ela nunca fez isso, mas ela faz muitas coisas de autodidata, que era o que você estava me contando. Ela não pensa assim, vou procurar um texto em português, né? Tu já procura ali o que vier. Não, é igual a gente, antes de eu chegar aqui, eu até tava falando com a Pri, eu falei com você em espanhol, eu troquei um áudio com ela, o primeiro tava em português, o outro tava em espanhol, mas eu só me dei conta que eu tava falando em espanhol, tipo, no final. E eu só tava falando espanhol porque perto de mim tinham pessoas que estavam falando espanhol, então, tipo assim, eu tava tentando falar com ela em português, mas só tava saindo em espanhol. Tem uma hora que você já não consegue mais controlar. Aí eu posso contar aquela experiência do aeroporto? Sim. Que é maravilhosa. Então, gente, eu quero contar, né, sobre esse conflito interno que vivemos nós brasileiros aqui com essa questão... O bilinguismo e o conflito. Exato, com essa questão do português e do espanhol. Por quê? Porque eu fui pro Brasil agora em fevereiro e eu fui ameaçada de deportação. Sim, calma que você já vai entender. O que acontece? O meu passaporte vencia dia 11 de fevereiro e eu viajei dia 26 de fevereiro. E eu esqueci que meu passaporte estava vencido e levei meu passaporte. Apesar de que pelo Mercosul você não precisa usar passaporte, entendeu? Mas se te pedir, já estava ali, eu sempre costumo levar. Aí, ok, quando eu cheguei no Brasil, tinham duas filas. Uma fila para imigrantes e uma fila para brasileiros. Eu fui na fila de brasileiros. Na fila de brasileiros, você só tinha que apresentar o passaporte na máquina e era automático, você já passava. Na dos imigrantes, você tinha que passar ali por aquela cabinezinha, tudo bonitinho. Ok, fui ali na máquina, apresentei meu passaporte. Meu passaporte foi aceito? Não foi aceito. E eu lembrei que meu passaporte estava vencido? Não lembrei. Aí a mulher até foi e falou assim, você é brasileiro? Eu falei, sim, eu sou brasileira, eu juro, tá aqui e tal. E nem ela
entendia o porquê que a máquina não tava aceitando. Aí ela foi e me mandou pro guichezinho lá, pra cabinezinha, pro cara ver e tal. Aí eu cheguei lá no cara, eu falei bem assim, eu vou falar exatamente o que eu falei pra ele. Che, para, ¿sabe lo que pasó? É que eu me recordei agora, mi pasaporte venció dia 11 de fevereiro. E aí ele tava... SAP, primeiro momento. Ele tava assim abaixado, ele falou assim, então você vai ser deportada. E eu, pero por que se eu sou brasileira vai ser deportada de meu país? Aí ele falou, então por que você tá falando espanhol? Eu falei, eu não sei. Eu esqueci. Eu tô falando espanhol, eu nem sabia. Entendeu? Mas é bem assim, é o bilinguismo, né? A Larissa, quantos anos tu tá aqui na Argentina, assim, entre estudar e morar? 4. Ah, sim, já tem um período pra isso acontecer cientificamente, é quando o espanhol vai parar do lado esquerdo do cérebro e vira o idioma nativo, é o que acontece muito comigo. E eu acho que na hora de estudar, esse bilinguismo tem que ser considerado. Eu, como professora de espanhol, insisto muito em vir aqui explicar para vocês, não só ensinar espanhol, artigos, preposições ou como passar na prova, mas que vocês tenham, vamos dizer assim, esse treinamento ou que considerem esses aspectos para vocês estudarem. A Larissa me contou também com relação a isso, por exemplo, a questão da prova oral, né? Ok, vocês podem pesquisar, vai ler em português algum artigo, algum livro que já tem, enfim. E em espanhol também, porque é o que vai predominar. Mas para a prova oral, o ideal é que vocês se preparem em espanhol. Porque como a Larissa me contou, vamos ver se eu entendi bem, ela conta melhor, chega lá na hora da prova, a pessoa ou trava ou sai falando em português, que nem aconteceu com o caso da deportação. Tudo isso para vocês entenderem que a deportação é um exemplo de que isso pode acontecer aí na faculdade. O professor não vai deportar, mas ele vai achar meio estranho, né? Tem que tomar cuidado com isso. Às vezes o que acontece muito, há um grande problema com relação à comunidade brasileira aqui, porque às vezes a gente quer muito viver o Brasil aqui. E isso é um pouco complicado e pode te colocar em situações meio comprometedoras. Depois, se você já tem um longo período de Argentina, de espanhol, ok. Mas no início, evita, entendeu? Então, tudo bem você estudar, não sei, é mais fácil pra mim se eu aprender esse tema em português. Ok. Eu não faço isso, eu realmente não gosto. Eu gosto de fazer imersão de verdade. Mas se você estudar alguma outra coisa em português, ok. O problema é, você tem que praticar em espanhol, porque na hora da prova oral você nem lembra que idioma que você tá falando. Você não vai pensar, agora estou falando em português, agora estou falando em espanhol. Na hora você fica tão nervoso que você não lembra. E se você já estiver acostumado a só ficar praticando em português, vai sair o quê? Em português? Exatamente. Eu adorei a dica que ela... Eu tenho 2 dicas aqui bem importantes pra vocês, mas uma dica que a Larissa me falou antes da gente começar a gravar é que vocês têm... Eu já ia falar, viu? Eu ia misturar, eu ia falar intentem, que é tentem. Que vocês tentem organizar debates ou grupos de estudo com pessoas que falem espanhol. Ou, em último caso, se o grupo de estudos é de brasileiros, que vocês, entre os brasileiros, falem espanhol. Vocês vão conseguir se corrigir, vocês vão conseguir, inclusive, termos bem técnicos. Opa, colega, isso aí, você fala assim, entendeu? Vocês precisam fazer isso. E outra coisa, quem é muito, muito, muito inseguro tem que ter dicionário, um dicionário físico ou baixar um aplicativo no celular de dicionário, sabe? A autotradução ajuda muito, porque é o que você vai realmente precisar falar. Então, se você pensa no que vai precisar falar em português e se autotraduz. É um processo meio lento, mas funciona com muita gente. Quem tem muito medo, ou até quem está assistindo aqui que não vai para Uba, sei lá, vai para Barcelona, La Plata, Rosário, que não tem o CBC, né, Larissa? Então não vai ter uma experiência com o espanhol longa antes. Exato, aí talvez essa pessoa, por exemplo, eu no primeiro ano do ciclo biomédico, pra mim foi tranquilíssimo. Eu tava estudando tudo em espanhol, falava tudo em espanhol, não tinha nenhum problema e tampouco tinha que ficar pensando em português, em espanhol. Esquece. Por quê? Porque eu tive aquele 1 ano de CBC. Agora, quem entra direto, por exemplo, diretamente igual a galerinha de La Plata, às vezes passa aí um perrenguezinho. Porque, beleza, Larissa, agora eu tenho certificado de espanhol, tanto na UNLP quanto na UBA, mas o seu tempo de prática é reduzido. É reduzido. Entendeu? É reduzido. Você já entra, tipo, numa anatomia, histologia da vida sem você ter tido muito tempo de praticar o espanhol. E essa é a diferença. Essa é a diferença. Eu também acho. Falar. Tem que passar pela experiência física de falar palavras em espanhol, escrever palavras em espanhol. E para finalizar, para vocês entenderem a importância de pelo menos ter o nível básico de espanhol, é o seguinte. Vocês vão pegar um texto, vamos falar do CBC que é mais simples, um texto que tu falou de pensamento, introdução ao pensamento científico, IPC. né? IPC, né? IPC.
Bom, então vocês vão começar a ler os textos ali e tal. Vai ter um grupo de palavras que vão se repetir sempre. Quais são essas palavras? São palavras gramaticais, que vão ser as preposições, os advérbios, os artigos, as conjunções. Isso vocês precisam saber para não travar no texto nessas palavras. As palavras conceituais apareceu lá, metodologia. Vocês não entenderam o que significa metodologia. Aí, ok, procurar no dicionário. Mas apareceu a palavra hasta, que é até, e vai aparecer várias vezes. Isso aí vocês teriam que saber antes, num módulo, vamos dizer assim, básico de espanhol. Vocês podem aprender na internet, no meu canal, que é Prof. Pri Espanhol Argentino. Tem vários vídeos para ajudar nesse sentido, para vocês realmente aprenderem o básico, para terem uma rotina de estudos assim, bilíngue, mas saudável. E seguindo nossos passos aqui vai dar tudo certo. Já deu certo pra Larissa, né, Larissa? Dá, às vezes eu ainda meto assim, às vezes eu tô no Brasil, pra mim é muito estranho chegar no Brasil e, digamos, eu vou num restaurante. Eu tive essa experiência justamente agora. Eu me sentia super constrangida, porque eu queria falar com o garçom em espanhol. Eu também. E aí eu ficava, fico pensando. agoniada. Aquilo ali tava me dando agonia, sabe? É o e aí, bilinguismo. exato. E aí teve uma vez que também eu cheguei na padaria e eu queria fazer o pedido em espanhol e ao mesmo tempo falar em português e receber o português de volta, pra mim, eu ficava meio que em delay, sabe? Tipo, vivendo aquele momento. E sem falar que até hoje tem palavras que, tipo, são hispanas e ponto. E que dependendo pra você traduzir, no espanhol vai ser uma palavra e no português vai ser quase uma frase. Fica Então, melhor em espanhol. O exemplo era até assim, ó, gente, em espanhol. Se a gente quiser dizer em espanhol assim, ó, eu tenho dificuldade com X coisa, eu tenho dificuldade. Em espanhol é muito mais simples. Me cuesta X coisa. Me cuesta ler em espanhol. Pra mim é difícil ler em espanhol mais curto. exato, e eu faço isso até hoje. Com os meus amigos brasileiros que moram aqui dá super certo. O problema é quando você pega alguém que acabou de chegar ou quando você fala isso no Brasil, porque às vezes acontece. Acontece. Então é isso, gente. Praticar antes, aprender o básico antes, ter consciência que vocês vão ter um aprendizado bilíngue, embora UBA e toda a Argentina não tenha aula em português, tá, gente? A gente tá falando do estudo em casa, quando vocês forem ler. Aí sim vai ser bilíngue, porque vocês são brasileiros, né? Mas o importante é saber o básico, considerar. Tem falsos cognatos, são aquelas palavras que são iguais e significam outra coisa. Então já ir se naturalizando com o espanhol. Acho que é uma boa definição, né? Vai se naturalizando. E nada mais ajuda do que a imersão. Imersão. E até com relação à imersão, que a Larissa estava dizendo, a questão do CBC já é uma super imersão. Super imersão. Chegar aqui e já ter que falar, imagina já na hora da prova ali, é complicado. Então eu aconselho, eu sei que tem UBA 21, que é a distância, eu aconselho que você faça metade e metade, né? Vai pro CBC, vai pra cidade universitária, vai ter que falar com o cara do ônibus, do subte, enfim, né? Ou então, dependendo, uma coisa que eu sempre recomendo a galera que chegou, pra você praticar, se enfia numa residência. Não chega já direto num apartamento, porque duas coisas pode acontecer. Ou você vai para apartamento e ficar sozinho, beleza, você não vai praticar com ninguém. Ou então você vai para um apartamento de brasileiro, que é o que mais acontece. Exatamente. Então, se você for para uma república, é muito melhor. Porque bota como pré-requisito. Exato. 80% dos moradores hispânicos. Não, vai te ajudar muito em vários sentidos. Porque primeiro você vai ter várias pessoas hispanas pra poder você praticar. Sem falar que não vai ser só da Argentina, vão ser de vários países. Então você já vai ter uma noção dessa questão da variedade do espanhol, que é muito grande. E também tem uma outra questão. Por exemplo, quem mora nessas repúblicas geralmente são estudantes. Estudantes querem o quê? Economizar também. Economizar. Então isso é importante. Por quê? Porque você vai sentar com pessoas estratégicas. Por quê? Porque elas vão ter dicas dos melhores supermercados, dos cupons de desconto. Tudo isso ajuda, porque essa é a mentalidade paga metade, paga 2 por 1, tudo a galera estudante vai te ajudar sabe. em todos os sentidos. A sobreviver em Buenos Aires com relação ao espanhol, com relação financeiramente, entendeu? Então é uma dica que eu acho super válida. E é viver realmente a cultura, não esperar só uma oportunidade acadêmica, senão uma oportunidade cultural e pessoal também, né? Exatamente. Aqui é riquíssimo isso. Ai, gente, eu tô aqui há alguns dias, mas eu amo vir pra cá, eu amo conversar com o pessoal, saber as experiências, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão falando, as dificuldades, enfim. E essa foi uma das coisas, estando aqui, conversando com pessoas que já estão no 2º, 3º ano, me comentaram como é estudar em 2 idiomas. Então, acho que a gente conseguiu responder bastante coisa, né? Espero que sim. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Então, vocês já sabem, né, gente? Comenta aqui, marca muito, 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 muito toda a galera que tá pensando em estudar na Argentina, está nos primeiros
primeiros passos, que esse vídeo vai ser muito importante. E é isso. Um beijo, até o próximo Não vídeo. esqueça de se inscrever no canal da Prefipri, gente. É curtir importante. esse vídeo pra Curtir. alcançar mais pessoas, entendeu? É aquela coisa toda. Vamos ajudar todo mundo que precisa dessa informação. Qualquer perguntinha nas redes sociais. Exato. Adiós. Até.